Aforismos sobre a humildade. Aforismo número 1. A soberba é um cavalo no qual não se vai longe. Pare um pouquinho a sua gravação e reflita sobre o aforismo número 1. A soberba é um cavalo no qual não se vai longe. Esse aforismo é o primeiro aforismo da série da humildade e ele vai falar sobre o orgulho, sobre a soberba. E ele vai usar uma metáfora da soberba como sendo um cavalo, ou seja, como algo que nos coloca em movimento, porém não nos leva muito longe. Aforismo número 2. Andar de cabeça erguida cansa. O que isso significa para você? Andar de cabeça erguida cansa. Pare um pouquinho, reflita e depois retome com a minha compreensão. Andar de cabeça erguida, mais uma vez, é uma metáfora para o orgulho. E o que o Bert Hellinger nos alerta com esse aforismo é que essa postura, a postura da soberba, a postura do orgulho, a postura de se sentir superior ao outro, que muitas vezes se reflete em ter a razão sobre uma determinada situação ou assunto, cansa. E cansa também porque aquilo que a nossa alma mais deseja é a união. Então, é como se nos exigisse uma energia que, na verdade, é desnecessária, pois aquilo que nós mais necessitamos é a união. E como é uma energia gasta sem uma reposição, por assim dizer, né? A gente não recebe do outro no orgulho, na soberba, a gente está acima, a gente não recebe, então por isso essa energia não se renova e nós nos cansamos. Aforismo 3. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder a importância. Pense sobre isso. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder a importância. O que acontece quando você insiste em ter a razão? A solução para uma questão, para um conflito, para uma divergência, se torna mais difícil quando as pessoas se apegam à sua própria necessidade, à sua própria verdade, à sua razão. Mas para que possa acontecer uma solução, é necessário que cada um possa abrir mão um pouquinho da sua verdade, abrir mão da importância que você acha que tem a sua ideia, a sua razão, o seu argumento, né? Ou seja, que você saia de um lugar de superioridade e se coloque no mesmo nível da pessoa com quem você tem uma divergência, com quem você tem um conflito, com quem você precisa resolver uma questão, né? Então, muitas vezes a boa solução, ela vai nos exigir algo que muitas vezes é difícil, que é perder um pouco a importância, que é ser humilde, que é aceitar os limites, isso tanto em relação a si mesmo quanto em relação ao outro, ou inclusive a algo maior. 4. Quarto aforismo sobre a humildade. Quem é realmente grande renunciou. Pare e pense nessa frase tão enigmática, tão contraintuitiva. Quem é realmente grande renunciou. O que ela significa para você? Para mim, o que essa frase significa, quem é realmente grande renunciou, e significa que a pessoa renunciou a ter razão, que a pessoa renunciou a ter certeza, que a pessoa renunciou a ter a última palavra, que a pessoa renunciou a ser grande, enfim,
que foi fazendo esse caminho de purificação que o Bert Hellinger nos ensina, de purificação das nossas imagens, dos nossos valores, dos nossos sentidos, das nossas crenças. E então nós vamos renunciando de tudo isso para que possamos, de uma certa maneira, ser um nada que se torna tudo. Esse é o sentido desse aforismo para mim. Aforismo número 5, sobre a humildade. Sofrer é deixar ir. Nossa, e essa frase então, hein? O que ela significa para você? Pare e pense um pouquinho. Essa frase é difícil, preste atenção. Sofrer é deixar ir. Essa frase é uma das frases mais contraintuitivas do grupo de frases sobre a humildade. Sofrer é deixar ir. Porque, na verdade, a nossa alma, ela quer ter tudo. Então, essa ideia de que eu tenho que deixar ir, ela é, por assim dizer, alheia à nossa alma. A nossa alma está unida aos outros independentemente do tempo, independentemente do espaço, independentemente da dimensão. Existe um nível profundo onde estamos unidos e a tudo e a todos. Então, esse sofrimento, na verdade, é uma ideia de separação, é uma ideia de que algo se vai ou se aparta de mim. Interessante isso, né? Essa é a minha compreensão sobre esse aforismo. Aforismo número 6, sobre a humildade. Quem não peca, permanece criança. Esse você já deve saber o significado. O que significa esse aforismo? Quem não peca, permanece criança. Pense um pouco. Para entender esse aforismo, você vai precisar conhecer um pouquinho da obra do Bert Hellinger e entender como acontece o funcionamento da consciência restrita ou da consciência pessoal. Essa instância, essa dimensão da nossa consciência que fica leve, que fica pesada, que experimenta culpa e que experimenta a inocência. Bert Hellinger diz: quem não peca permanece criança. Permanecer criança significa permanecer inocente. Isso significa que para uma pessoa adquirir maturidade, ela vai precisar também experimentar, fazer algo diferente daquilo que a sua família ou do seu grupo, né? O que a sua família ou o seu grupo preconizam, dizem que é certo. Você vai precisar pecar, você vai precisar fazer algo diferente e sofrer essas consequências, né, para poder crescer e ganhar, de uma certa maneira, um conhecimento como Adão e Eva no paraíso, que pegaram lá a fruta do bem e do mal. Então, agora eu vou morder a maçã, eu vou experimentar algo que é proibido, né? A maçã é proibida lá no Jardim do Éden, e daqui então eu vou precisar ter o discernimento. Isso me serve ou não me serve? E o que o Bert Hellinger nos ensina, basicamente, é: ao invés de você olhar para o sentimento de culpa e inocência, você olha para os efeitos da sua ação. Assim você sai desse mecanismo de equilíbrio, né, de manutenção do nosso pertencimento ao grupo, que é a consciência restrita, que fica leve, que fica pesada, que sente culpa, que sente inocência, e você olha para os efeitos da sua ação. Aí você tem um outro critério para direcionar as suas ações, a sua vida, e você sai um pouco da dinâmica da consciência restrita. Aforismo número 7, sobre a humildade. Os pequenos presentes unem, os grandes separam.
O que seriam pequenos presentes? O que seriam grandes presentes? O que esse aforismo significa para você? Os pequenos presentes unem, os grandes separam. Pare e pense um pouco. Como todos sabem, nós experimentamos a vida nos relacionando com outras pessoas. Nesse processo são criados vínculos e nós experimentamos nas trocas sensações de equilíbrio e desequilíbrio. Ou seja, nos nossos relacionamentos, quando nós damos algo para alguém, nós nos sentimos com a consciência leve. Quando recebemos, ficamos com a consciência pesada. O que o Bert Hellinger está falando aqui é sobre esse mecanismo do dar e receber dentro dos relacionamentos. Por que pequenos presentes unem? Porque o outro, quando eu dou um pequeno presente para ele, ele pode me dar um presente um pouco melhor. E da mesma maneira, se eu dou um presente um pouco melhor para ele, ele pode me dar um outro, ou seja, aquela troca pode continuar. Agora, se eu dou um grande presente para o outro, que o outro não tem como devolver, aí esse grande presente pode separar essas duas pessoas porque fica interrompido esse fluxo do dar e receber entre elas. Por isso, saber dar e saber receber são essenciais para a manutenção dos relacionamentos, seja para que eles possam entrar numa espiral positiva ou para que se possa sair de um ciclo de trocas negativas, novamente chegar no 0 a 0, poder crescer dentro da positividade. E tudo isso a gente aprende com a obra de Bert Hellinger. Aforismo número 8, sobre a humildade. A consciência da própria culpa reduz as próprias exigências. Vou repetir esse aforismo. A consciência da própria culpa reduz as próprias exigências. Pare e pense um pouco. O que seria a consciência da própria culpa e por que esta consciência da própria culpa reduz as próprias exigências? Muitas vezes, uma pessoa ou nós mesmos não assumimos a nossa parte de responsabilidade, por assim dizer, a nossa culpa numa determinada situação. E assim exigimos muito das outras pessoas e às vezes podemos também ser bastante exigentes conosco mesmos. Então, o que o Bert Hellinger diz é o seguinte: pare, preste atenção à sua responsabilidade naquilo que está acontecendo com você, mesmo que você se sinta e seja efetivamente vítima numa determinada situação. É possível, pelo menos um pouquinho, admitir a possibilidade de ter responsabilidade nessa situação que você está vivendo? Então, observe além disso, se ao ter consciência da sua responsabilidade, da sua culpa numa determinada situação, se isso ajuda que você reduza as suas exigências em relação ao outro. Se você é responsável, você exige menos do outro, concorda? E você também pode exigir menos de você mesmo. Você se admite como uma pessoa humana que acerta e erra. Aforismo número 9, sobre a humildade. O que se tornou pequeno se levanta. Esse aforismo é muito interessante. Ele é bem metafórico. Observe, preste atenção. O que se tornou pequeno se levanta. O que Bert Hellinger quer dizer com isso?
o que se tornou pequeno? Quando nós nos tornamos pequenos? Obviamente, quando nós temos uma postura de humildade, que é também uma postura de contato com a realidade. De fato, nós somos muito pequenos diante da vida, diante do universo, diante, né, da existência como um todo. Então, é a partir dessa humildade, e que é também um lugar de contato com a realidade, que é possível que uma pessoa se levante, ou seja, seja capaz de passar por uma dificuldade, seja capaz de voltar a estar de pé, por assim dizer, se levantar, de estar deitado e tomar uma atitude. Enfim, o primeiro passo para que você possa se levantar, que você possa crescer, que você possa agir, é justamente reconhecer-se pequeno, de uma maneira humilde, né? No seu lugar, dentro da realidade, dentro do universo, dentro da existência. Aforismo número 10 sobre a humildade. Sem esperança se tem tudo. Que aforismo interessante, hein? Sem esperança se tem tudo. Pare e pense um pouquinho, traga, quem sabe, a sua compreensão para uma situação na qual você tem muita esperança de que algo se realize. O que seria você se relacionar com essa situação sem esperança? Sem esperança se tem tudo, porque existem todas as possibilidades. Você se abre de uma certa maneira, vou colocar em palavras metafóricas, para que a vontade de Deus seja feita, fecha aspas, para que aquilo que a vida tem para te trazer possa acontecer. Ou seja, você perde a sua esperança, você deixa de ter uma intenção determinada, você se coloca humilde diante de algo maior e, digamos assim, em espanhol seria venga lo que venga, né? Venha o que vier, estou aberto a tudo que possa vir, né? Eu posso ter tudo a partir dessa abertura humilde que eu tenho em relação à vida, né? Uma abertura que é ao mesmo tempo humilde, mas é também confiante. Aforismo número 11. A saudade aliena. Um aforismo também bastante contraintuitivo. Pare e pense, reflita um pouquinho sobre o que esse aforismo significa para você. A saudade aliena. A saudade aliena do quê? Como? Pense um pouco. Mais uma vez, esse aforismo mostra um nível de compreensão que vai além da separatividade. É esse o convite que o Bert Hellinger nos faz. Ele fala, olha, quando você tem saudade de alguém, ou seja, quando você sente falta, você já está experimentando uma separação em relação a uma outra pessoa. Ou seja, você está alienado dessa pessoa, dessa situação, do que quer que seja que você tem saudade. É como se fosse um esquecimento de uma realidade profunda de união que nós podemos entrar em contato e que, de uma certa maneira, quando nos sentimos saudade de alguém, já estamos dentro daquele pensamento, daquela sensação de que eu estou aqui, o outro está lá, o outro não pode ser contactado, né? O outro está numa outra dimensão, por exemplo, está no reino dos mortos. O que o Bert Hellinger nos mostra é estamos totalmente conectados uns com os outros, a nossa alma nos conecta, o nosso espírito nos conecta a tudo. Então ele fala, olha,
Por que que ao invés de você ter saudade, você não experimenta internamente a união com aquilo que você sente falta? Essa é a minha compreensão. E assim, nós encerramos as reflexões sobre os aforismos sobre a humildade.